Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 29. Olha quem tá aqui hoje, Felipe Durante, como você tá? E aí, Felipe, tudo bom? Tranquilo? Beleza, cara. E aí, largou a escola ou não? Não, ainda não. Tá acabando já, graças a Deus. Mas vamos conseguir fazer parar de estudar. Calma. E aí, Sidney, tudo certo? Tudo bem, cara. Bom ter você por aqui novamente. Tudo bom, Felipe? Tudo certo por aqui. Beleza, galera. Pô, chegou a hora, é o último podcast que a gente fala de pré-temporada, que fala das coisas. Chegou a gente falar de NFL de verdade. Puta que pariu, nem acredito, cara. Desculpa meu palavrão aí, mas é que eu tô bem empolgado com essa NFL desse ano, meu Deus do céu. Gente, só os recadinhos antes da gente entrar nos assuntos, que hoje tem bastante coisa pra falar. A gente vai falar hoje do jogo 4 contra o Giants e vamos falar também dos cortes, dos 53 finais. Tem assunto de monta aqui pra hoje. Para quem ainda não assistiu, já saiu o nosso De Dentro do Campo dessa semana. A gente está falando sobre uma jogada do jogo dos Giants em que a gente tomou um passe ali na direita. A gente mostra como o Rufus Johnson realmente jogou muito bem, mereceu o lugar dele nesses 53 finais. E a gente mostra também um errinho da secundária ali, muito, muito passivo na jogada. Então assistam, entrem no nosso site lá, entrem no nosso YouTube. Vejam, tem mais 3 para trás lá. Toda semana a gente está fazendo, altamente recomendado. E por falar de podcast, Durante, a gente tem uma diferençazinha aí da semana, né, cara? Essa semana, para quem gosta, a gente tem esse episódio sobre o roster final e depois do jogo, na sexta-feira, a gente tem uma análise aí da partida contra o Steelers, primeiro jogo da temporada. É isso aí, pô. A gente falou, pô, a gente vai esperar até quarta-feira da outra semana pra gente falar do jogo dos Steelers, não rola, né, cara? Então, vamos soltar esse no comecinho. A gente deve gravar o outro na sexta e acho que no máximo sábado aí à tarde tá saindo pra galera. Outra coisa também que a gente tem uma diferenciazinha aqui, a gente vai começar a ajustar agora as coisas, que agora a temporada tudo muda, a gente tem que implementar algumas coisas. São algumas colunas que a gente vai lançar, que são fixas agora durante a semana. Vocês já estão acostumados com as análises do Sidney, sempre um dia depois do jogo sempre sai, isso vai continuar. Só que a gente vai ter também aquecimento do jogo, um dia antes a gente vai falar de informações que vão acontecer, de curiosidades, essas coisas. E a gente vai falar também da AFC East. Toda terça-feira a gente vai vir com como que tá rolando a temporada pro Bills, pro Jets, pro Dolphins. A gente não pode esquecer que a gente tem que ganhar deles, a gente tem que ficar em primeiro nessa AFC East. E esse ano vai estar punk o negócio. Antes da gente entrar pro jogo, Sidney, a gente tem... Aleluia! Brady tá livre, cara. Brady tá livre, finalmente, né? Por pouco não deu tempo da gente falar disso no podcast da semana passada. A decisão saiu pouco depois que a gente lançou. Mas o importante é que ele saiu vencedor no processo judicial, né? Que estava discutindo a suspensão dele. O juiz entendeu que o procedimento que a NFL usou para punir o Brady não foi um procedimento justo, não permitiu que ele se defendesse da forma adequada. E com isso, anulou a suspensão. O Brady tá liberado para jogar. Acabou essa polêmica, essa briga? Não acabou, porque a NFL já divulgou que vai recorrer, mas a questão é que a temporada 2015 podem ficar tranquilos que ele vai jogar inteira, esse recurso pode durar mais aí 1 ou 2 anos, então isso é uma coisa que vai ser um pouco empurrada para frente. Mas agora é comemorar e nosso quarterback tá aí para a temporada. Vamos falar desse Patriots e Giants, galera. Que jogo sofrido, meu Deus do céu, gente. Nossa senhora, eu tava quase dormindo. Pescava aqui, cara. Tava igual o Didi Mocó, sabe? Colocando palito no olho pra não dormir. Putz, cara, que jogo ruim, Sidney. Primeira coisa que a gente já teve que aguentar o Lindley o jogo inteiro. E o Lindley o jogo inteiro não dá, né, cara?
Assim que saiu a notícia que o Brady estava liberado, o Bill Belichick viu que não tinha mais urgência de colocar o Garoppolo para jogar, colocou o Ryan Lindley e o que a gente viu foi que ele não tem condição de jogar pelo time. Dá até pena do Arizona Cardinals, cara, que teve que ir com ele pro playoffs do ano passado, porque ele machucou o Carson Palmer e machucou o reserva lá, que eu nem lembro o nome agora. Mas foi muito ruim, ele errou muitos passes, vários passes passavam 2 metros acima da cabeça do wide receiver, não tinha como segurar. Outros passes, o running back, principalmente, estava a 5 jardas dele, ele não acertou. Foi realmente um sofrimento, como você falou. Muito fraquinho, né, cara? Assim, dos males o menor, a gente pode falar que o Dobson foi o melhor do ataque em números e conseguiu aparecer um pouco, né? Mas, assim, não foi também incrível, né, cara? Mas muito também pelo Lindley, né? Ninguém foi incrível, os recebedores não dá nem pra ser muito crítico com eles por conta da bola não tava chegando, né? O Red Wayne conseguiu recepção, a primeira dele pelo Patriots, né? Não durou muito a estadia dele, mas tudo bem. E o Dobson realmente foi o melhor, ele conseguiu algumas conversões de terceira descidas importantes ali, algumas recepções legais, mas repetindo, apesar do Lindley. Não tem como. O jogo serviu pra gente confirmar mais uma vez que a nossa OL contra a corrida, para a corrida, aliás, é muito ruim, cara. A gente vai ter muito problema nesse jogo. Uma outra maluquice que aconteceu, que foi o Blount, que jogou o jogo inteiro, porque eles alegaram meio que como ele não vai jogar a primeira semana, então queriam dar ritmo de jogo pra ele e tal. Mas é uma loucura, né, cara? A gente já vai falar daqui a pouco a situação que a gente tá de running back. Deixar o Blount contra esses caras de terceiro nível. E ainda no final começou a chover. Que isso, cara? Não dá pra exigir muito de treinador em relação ao último jogo da pré-temporada. É só pra teste mesmo. Agora você colocar o principal running back do time pra jogar até o final do quarto período, atrás dos terceiros reservas, digamos assim, da linha ofensiva, eu achei um risco altamente desnecessário. Se o Blount sofre uma contusão ali, a gente vai com um problema sério pra temporada regular. Eu acho que o fato dele estar suspenso do jogo de abertura não justifica correr esse risco tão grande. Não, que isso, põe ele pra correr no campo em volta, semana inteira, sei lá, cara, faz qualquer coisa, mas não me põe o Blount desse jeito. O Belichick tem essas loucuras, às vezes, que a gente fala mal dele também, não adianta. É a mesma cagada que a gente falou quando a gente falou do podcast do Gronk também, aquela maluquice que ele fez com o Gronk. Tem hora que não dá pra entender a cabeça dele, essas maluquices que passam na cabeça dele, é meio cabeça dura mesmo. Mas ainda bem, cara, que não aconteceu nada com o Blount, assim, foi a mesma coisa com o Devlin, então passamos ilesos e, putz, ainda bem. Os caras que foram bem, a gente tem Rufus Johnson e Trey Flowers na defesa, destruíram o jogo, né? Eles destruíram o jogo, destruíram a linha ofensiva dos Giants, né, muito bem, não conseguiram sacks, mas o quarterback dos Giants teve que correr muito, fazer muito scramble para se livrar deles. E a pré-temporada desses dois jogadores foi sensacional. O Trey Flowers, a gente sabia que ele tinha uma vaga garantida no elenco, porque foi draftado alto até. O Rufus Johnson não, é aquele jogador que chega desconhecido, não tem nada a perder e vai lá e mostra serviço na pré-temporada e tanto fez que conseguiu, como a gente vai falar, uma vaga entre 53, mas a gente sempre está repetindo aqui, esse front seven é um dos mais interessantes para se ver essa temporada. Num jogo que acabou 9-12 para os Giants, só teve field goal, serviu para ver que pelo menos que o Gostkowski continua Gostkowski, né? O Gostkowski faz jus ao maior salário da liga para os kickers pela confiabilidade dele nos últimos anos. Ele é muito consistente. E a gente tem que lembrar do Allen e do Cardona também, que quando a gente não nota eles é porque o trabalho deles está dando certo. E o Cardona, apesar de não ter sido muito bem elogiado nos camps, tem mostrado um trabalho bom durante os jogos. Eu acho que a gente não pode esperar também elogio do Cardona, sinceramente. É bem isso que você falou. A gente não tem que lembrar que ele existe. É basicamente isso. Enquanto a gente não lembrar que ele existe, ele tá fazendo o trabalho dele perfeitamente. E o Allen, pra quem não sabe, o Allen é o punter, mas normalmente ele tá sendo o holder, ele que segura a bola pro Gostkowski chutar. Então, por isso que a gente colocou o Allen também, mas até mesmo como punter, ele tá indo bem, dando umas porradas lá, colocando ataque lá pras costas, de costas na parede. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum. It's good. Vamos falar então dos cortes. Eles começaram na sexta-feira já. A gente tinha até sábado, 5 da tarde, para entregar os jogadores que haviam sido cortados. Então na sexta-feira a gente já teve alguns nomes já que a gente ficou sabendo. Eu vou falar por posição que fica mais fácil. Na linha ofensiva, Ryan Groy, Kylen Hauptmann, Chris Martin. Linebackers, James Morris foi uma surpresa, ninguém imaginou que ele sairia já nesse primeiro da sexta-feira.
DL Case Walker, o AJ Pataile, que eu acho que é assim que fala o nome dele, running back Anthony Creasy, os receivers, o Davaris Daniels e o Zach Durazio, e o próprio quarterback Ryan Lindley, que, pelo amor de Deus, só faltava não ser cortado. Aí no sábado entrou aquela emoção de saber quem que ia ficar, quem não ia. A gente fez a cobertura o dia inteiro lá, foi muito legal, ficamos a tarde inteira, foi quase mais de 6 horas de cobertura ali, mandando pra galera. E os cortados foram cornerbacks Robert McClain, Justin Coleman e o Swanson, running back Jonas Gray, wide receiver Reggie Wayne e o Jalen Saunders, os DLs Darius Fleming, Zach Moore, tight end Asante Cleveland, linebacker Javier Dixon e o safety Brandon King. Bom, o que a gente pode falar aqui? Não dá pra gente falar de todos, até porque já são carta fora do baralho, mas acho que vamos começar pelo Jonas Gray. Sidney, foi inesperado, sem dúvida nenhuma, o Gray ter saído, mas não era aquele cara que a gente imaginava que tinha 100% de certeza que ia ficar, né? Eu me surpreendi com o corte dele. Eu achei que ele seria o substituto imediato do Blount como running back, power back mesmo ali. Ele jogou até bem, conseguiu bonito touchdown, né, contra o Green Bay Packers. E o Gray é um jogador curioso porque a gente criou uma expectativa muito alta para ele por conta daquele jogo contra os Colts ano passado. Exatamente. Depois, por problemas até disciplinares, ele não conseguiu, mal entrou em campo, e quando entrou não conseguiu atingir aquela expectativa. Então o que eu vejo sobre ele é que talvez a torcida, e eu me incluo nessa, a gente tenha colocado o Gray num patamar que não é o dele, que o Bill Belichick não enxergava ele nesse patamar. Então acho que foi mais um caso de a gente se encantar demais com o início dele e se deixar levar por esse sentimento. A gente, a hora que a gente for falar dos running backs do 53, realmente ele vai fazer falta, principalmente para esse primeiro jogo, mas eu acho que é mais por esse primeiro jogo, não é tanto assim a temporada tal, não sei, posso estar errado, mas eu não acho que o Gray era tão assim desesperadamente importante igual todo mundo estava achando. Durante Reggie Wayne, que foi outro que assustou todo mundo, mas foi meio maluco, ele que pediu pra sair, né, cara? O Reggie Wayne, eu acho que o susto mesmo foi por conta do salário garantido que deram pra ele, porque ele tava muito empolgado, ele chegou até a falar, o Brady é o meu quarterback, eu tô estudando muito, me empenhando pra voltar, é muito bom estar aqui trabalhando e tal, e de repente no outro dia ele pede pra sair. Ele alegou que tava muito cansado, não tava sendo tão divertido, não tava dando conta, mas ficou meio esquisito, assim, essa saída dele. Essa informação que ele deu foi a que eu achei mais estranha. Ele falou que o clima não era o que ele esperava, que ele achava que fosse mais divertido. Pô, você tá indo pro New England Patriots com o Bill Belichick no comando. Você realmente acha que você vai rir? Você não vai, cara. Você vai correr que nem um lazarento. Você vai jogar que nem um lazarento. Eu não sei até onde isso é real mesmo ou não. Não sei qual que era a expectativa dele. Pra mim, assim, a verdade é que ele falou que sofreu com o playbook. Ele falou que o primeiro treino dele nos Patriots foi, was like hell. Foi um inferno. E eu acho, assim, que ele viu que não dava mais, cara. Eu acho que foi meio que assim, eu vou atrapalhar essa galera. Meio que o Tio 5 também. O Tio 5, quando foi pra lá, não conseguiu jogar. Agora, se foi isso mesmo, eu acho muito estranho. E ficou a questão do dinheiro, desse bônus, que muita gente estava perguntando se ele podia devolver, se os Patriots podiam pedir para ele devolver. Eu vi que pode acontecer a negociação, mas que pessoas próximas a ele falou que ele não vai não. Que foi o acordo e já era. A gente sabe que os wide receivers veteranos têm uma dificuldade muito grande de se adequar com o playbook do Patriots, porque é muito complexo, as árvores de jogada são muito grandes, muito variadas. E nesses últimos anos a gente viu vários wide receivers que apanharam bastante, né? E ele deve ter visto que o trabalho ia ser muito pesado, mas o que me surpreende é assim, ele conhece os Patriots, ele jogou na mesma divisão que os Patriots, ele enfrentou 15 anos aí os Patriots, é muito improvável ele dizer, eu não sabia como é que era aqui, agora que eu descobri. É muito estranho isso. Ficou estranho mesmo. E aí um outro cara que eu quero comentar aqui é o Robert McClain, que era um cornerback
que já tem um pouco de experiência, estava indo bem nos treinos, em alguns jogos ele estava aparecendo em momentos importantes, e muita gente achou que ele ia ficar. Até na hora que a gente for falar dos corners, a situação que a gente ficou aí, eu até achei que ele teria um lugar sim, mas não deu, cortaram ele já, foi o primeiro a ser cortado do sábado, nem participou do treino nem nada. E eu quero aproveitar para pedir desculpa, porque eu já pedi desculpa lá no Twitter, mas eu quero avisar todo mundo que eu fiz uma burrada no sábado, fui twittar McLean, que estava cortado, e meu celular mudou para McCory, Sidney. Imagina o quanto eu não matei de gente de susto. Você matou metade da torcida dos Patriots do coração. O cara acabou de renovar o contrato, um dos safeties mais bem pagos da NFL, né? Deixou de renovar com o Darrell Reeves, Brandon Brown para segurar o cara, e você vai falar que ele foi trocado. Eu achei que a Brianna lá dos Patriots ia me ligar, cara. Ela falou, você tá maluco? A gente Cancela coloca você como fã-clube do mês, semana que o McCory foi cortado? Cancela esse fã-clube. Bom, gente, desculpa pela milésima vez. Foi meu celular e foi na correria que eu tava, mas prometo que não era pra acontecer e não deve acontecer de novo. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum. It's good. Vamos então, já que a gente cortou esse bando de gente, a gente ficou com 53, que são eles que, a princípio, vão com a gente para esse Super Bowl 50. Vamos falando por posição aqui, galera, e a gente vai dando já um feedback sobre aquele podcast que a gente fez no começo da pré-temporada, que a gente foi peitudo ao ponto de querer falar quem eram os 53 sinais. A gente não errou tanto, hein? Vou falar que a gente foi bem. Então a gente vai comentando sobre isso também. Quarterbacks não tinha erro, era só questão de saber se o Brady ia jogar ou não. Se jogasse, cortava o terceiro, e foi o que aconteceu. A partir do momento que o Brady foi absolvido, o Lindley fez aquela belo daquele jogo contra os Giants e foi cortado, não tem erro, acertamos. Vamos de Jimmy Garoppolo e Tom Brady como quarterbacks dessa temporada. Já nos running backs, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Como a gente falou, Jonas Gray foi cortado, então a gente vai com 5 running backs: James White, LeGarrette Blount, Dion Lewis, Brandon Bolden e Travaris Cadet. Quem que a gente errou aí? A gente tinha colocado o Devlin, que a gente não sabia que ele tinha se machucado, nem queria se machucar, no lugar do Lewis. Então esse foi um cara que a gente errou. E com a falta do Blount nesse primeiro jogo, a gente tem um problema aí, que é quem que vai ser esse primeiro running back, né, Sidney, contra os Steelers. Exatamente. O substituto automático dele seria o Jonas Gray, não tá mais com a gente, foi cortado. Então, pelo estilo e pela experiência que já tem no time, eu acredito que quem vai começar atrás do Brady ali na abertura da temporada é o Brandon Bolden. Deve ser o Bolden, né? Não tem muita opção, né, cara? Os demais eles são mais especializados, assim, digamos, naquela terceira descida, em receber passe, proteger o quarterback ali, para correr pelo meio, né? Powerback, running back de força mesmo. Eu acredito que o mais próximo disso que a gente tem, na ausência do Blount, é o Brandon Bolden. Mais próximo, né? Porque se a gente for pegar o que ficou estranho nos running backs, é que tirando o Blount, os outros 4 têm essa característica mais de ser um terceiro down, de saber receber bola. Então isso que ficou muito estranho nessa escolha de running backs. Não tem um substituto do Blount, e é óbvio que a gente precisa de um substituto do Blount. Então ficou muito jogador no mesmo estilo e faltou de outros estilos aí, que é um problema. Então o Bolden, como você disse, é o que mais parece. Vamos ver o que vai dar, né, cara? O que vai acontecer com esses running backs aí. Uma coisa que eu queria falar, durante a gente estava conversando antes, é do Cadet. Ele entrou, mas pode ser, ele é muito bom recebendo bolas. Então pode ser que ele ajude a gente em outro caso também, né? O Cadet, a princípio, ainda é uma promessa, né? O Bill Belichick gosta bastante dele, apesar de ele não ter jogado ainda e ter treinado pouco. Mas, a princípio, a impressão que dá é que ele ficou para ocupar essas vagas de wide receiver que a gente tem aberto, porque o Edelman está se recuperando de lesão. O Amendola tem um histórico grande de lesão. O Dobson também. Aí não tem ninguém ali a mais. O LaFell também, a gente vai falar mais pra frente, mas também não treinou ainda e não jogou ainda. Então o Cadet deve ocupar essa vaga aí pra ele deve ser um misto, receiver, né? Vamos aproveitar e já vamos falar dos receivers, que a gente já põe o Cadet junto aí pra gente falar nesse, porque a gente entende que ele vai ser um misto, que ele pode ser tanto um running back quanto um receiver que vai ser alinhado, porque a grande força dele é as rotas que ele faz, ele sabe fazer rotas muito bem.
Os receivers a gente vai com 5. O LaFell foi colocado na PUP, então ele só pode voltar na semana 7. Então esses 5 são Julian Edelman, Chris Harper, um menino que conseguiu essa vaga meteoricamente, foi muito legal de acompanhar a história dele. Aaron Dobson, o Matthew Slater, que é sempre colocado como receiver, mas todo mundo sabe que ele é o capitão do time especial, então a principal função dele é lá. E o Danny Amendola, então não tem muito, como você falou, muitos aí têm históricos de machucar. O Dobson é aquele cara que um jogo joga muito bem, outro jogo não joga nada. Muitas vezes ele alterna até de um quarto para outro. O Slater tem essa função dele mais no time especial. O LaFell tá machucado. Então eu acho que vai sobrar pro Cadete entrar sim. E, o Sidney vai ter que ser o Harper que vai salvar nós até na temporada regular? Essa lista de wide receivers, eu diria o seguinte, dá pra falar que a gente vai começar a temporada com esses 5, mas dificilmente a gente vai terminar a temporada com esses 5. A abertura da temporada tá aí, e os Patriots vão ter uma semana mais curta do que os demais times, né, já que abrem a temporada na quinta-feira. E tem outra peculiaridade dessa temporada também, é que a nossa bye week é muito cedo, é na semana 4. Então eu acredito que esse roster aí, esse grupo de wide receivers seria meio que pensando nesses 3 primeiros jogos. Eu acho que é muito arriscado levar só esses aí, até porque você falou, além de ter uns que tem histórico de lesão, eles estão voltando de lesão, de fato, como é o caso do Edelman, do Dobson e do LaFell. Então eu acho que é muito arriscado com esse grupo aí. Deve vir algum wide receiver por troca ou algum jogador que tá sem clube. É bom ficar de olho aí. A gente tava no sábado mesmo nos cortes. Foi muito divulgado. A gente até avisou que a ideia dos Patriots era usar o Bray para tentar conseguir um receiver. Não conseguiram. A gente teve o Campbell Tompkins que veio pro Practice Squad. A gente já vai falar um pouco dele mais pra frente. Mas ainda tá no Practice Squad. Ele pode ser elegido e tal. Mas também não é o cara que veio para resolver nossos problemas. Então a gente tá meio que apostando nisso, né? Que provavelmente é bem isso que você falou. São esses 53, principalmente os receivers, são os caras que vão começar essas 3 primeiras semanas. E na bye week até lá eles vão tentar ver o que eles arrumam e o que esses caras apresentam também. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum. It's good. Vamos falar de tight ends. A gente errou aí porque a gente colocou que seriam 3 tight ends só. Eles são, mas na verdade são 4, então a gente errou por causa do Michael Williams, que entrou aí como um quarto tight end. Os outros 3 são Michael Humanawanui, Rob Gronkowski e Scott Chandler. Aí tá bem dividido, 2 e 2 aí que são bem óbvios mais ou menos o que vai acontecer. Gronk e Chandler são mais para passe, não que não bloqueiam, mas a principal função vão ser passe, e a gente vai precisar, porque a gente acabou de falar de receiver, e vai ser um foco muito grande nesses 2 jogadores. A gente já viu até o Scott Chandler no jogo 3 alinhando como um receiver, como eles fazem com o Gronk às vezes, então isso tá bem óbvio. E o Human, e esse Michael Williams aí, que é o cara que chegou, que ele é grande pra caramba, ele parece um OL, ele joga de OL, ele joga de tight end. Os 2 vão ser mais focados para bloqueio, não tem muito o que falar. Até dispensaram o Cameron Fleming, quando a gente entrar na OL aí, mas dispensaram ele, acho que muito por causa disso. Porque o Michael Williams vai poder ser um cara que entra... o Fleming fazia muito isso, né, Sidney? Ele entrava como um tight end, mas era meio que óbvio que ele não ia receber. O Williams, pelo menos, pode ser que saia para receber uma bola, né? Ele teve pouco tempo na pré-temporada, até porque ele chegou durante, né, a pré-temporada, e o Cameron Fleming, que foi dispensado, ele às vezes alinhava como tight end, mas a gente sabia que ele não ia correr rotas e nada, é só para bloquear. Esse Michael Williams, não, ele tem experiência tanto como tight end quanto como OL, então pode ser que eles coloquem ele ali e ele vá tente surpreender com a rota aí. E Durante, você lembrou de uma formação que pode ser interessante, né? Principalmente como a gente está sem um Blount nesse primeiro jogo, talvez esse Michael Williams tenha ficado até para eles tentar fazer aquela Jumbo Formation, que são uma linha com 6 jogadores que eles usaram contra o Colts, e para abrir espaço para o cara conseguir correr. Como a gente não vai ter nenhum power back, um cara com força que consiga quebrar tackles pelo meio, aí bota esses 6 caras para abrir buraco e o John Lewis e o James White vão correr que nem 2 malucos pelos cortes. Uma coisa que eu acho que pode ser que funcione mais com o Williams do que com o Fleming, por exemplo, são os screen pass.
que quando ele estiver na ponta da linha, ele, por mais que ele seja grande, ele tenha uma mobilidade maior. Então pode ser que ele chegue mais rápido no linebacker, consiga abrir espaço, que é uma coisa que a gente faz muito, já é característico no Patriots usar esses screen passes. Então pode ser que o Williams também ajude bastante nesse caso dessas formações. Entrando já na OL, então, a gente ficou com 9 OLs. São eles: o David Andrews, o Marcus Cannon, o Ryan Wendell, o Trey Jackson, Brian Stork, o Josh Klein, o Shaq Mason, o Sebastian Vollmer e o Nate Solder. A gente errou aí porque a gente colocou o Fleming no lugar do Andrews e colocamos o Groy no lugar do Klein. A gente realmente viu que o Klein não ia ficar no 53 e ele conseguiu ficar. Não é o L dos sonhos, a gente já viu, a gente já até falou, a gente tá reclamando dela toda semana, principalmente contra a corrida, né, Cid? Não é a OL dos sonhos, mas ela tem um potencial para ser uma OL muito boa. Dos 5, né, o center, que é o Brian Stork, e os dois os tackles das pontas, né, o Nate Solder e o Sebastian Vollmer, são muito sólidos. Eles foram muito bem na temporada passada. O problema está no meio, né? Que com a lesão do Ryan Wendell, a gente vai provavelmente começar a temporada com 2 calouros nas posições de guards, que é o Trey Jackson e o Shaq Mason. O Trey Jackson jogou muito bem, na minha opinião, na pré-temporada. O Shaq Mason já foi mais altos e baixos, ele alternou mais. É uma OL que pode ser que sofra um pouco no início da temporada, mas ela tem condição de se ajustando, né, de se encontrando aos poucos. Aí. E Durante, eu acho assim que a gente tá com esse problema do Stork, que ele treinou no sábado, não treinou no domingo e não treinou na segunda. Ele tá nesse protocolo de concussão. Tem gente que fala que isso é coisa simples, que ele já melhorou, mas essa questão da NFL, que tem que ter certeza que o cara tá livre, e tem gente que acha que ele não joga na quinta-feira. Então a gente precisa resolver o Stork logo, porque ele é mais do que importante nessa linha, né, cara? O Stork até a gente fez um post sobre isso, ele é a peça fundamental, porque ele joga o Ryan Wendell para left guard, e a gente fica só com um rookie como right guard, né? Então, se o Stork não jogar, provavelmente o Wendell vem para center e a gente talvez tenha 2 rookies como guards. Isso vai ser complicado, porque o Mason tem uma dificuldade de bloquear o passe. Uhum. E pelo que a gente tem acompanhado, o pessoal nos Estados Unidos diz que o Stork joga. Apesar de que tá bem estranho essa concussão dele, ele ter ficado fora a pré-temporada toda, que não é uma coisa tão comum, uma concussão ficar os 4 jogos fora, perder todos os treinos, dizem que ele joga. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum. It's good. Mudando de lado, vamos para defesa. Vamos falar do front seven inteiro de uma vez. Dos DLs, a gente vai com 10 jogadores. O nosso erro foi o Kiri Thornton, que é um jogador que entrou já no domingo e não treinou hoje na segunda-feira, então tá até estranha essa história dele. Mas a gente vai de Rob Ninkovich, Malcolm Brown, Jenner Grissom, Jabal Sheard, Chandler Jones, Silver Seliga, Alan Branch, Trey Flowers e Dominic Easley. A maioria daí a gente já falou bastante, essa DL a gente já falou muito dela nessa pré-temporada inteira, mas o Trey Flowers realmente tá dando gosto de ver, né, Durante? O Trey Flowers era um cara que era esperado até sair mais cedo no draft, mas ninguém sabe até agora porque que ele caiu tanto, e dizem que foi o steal desse draft que o Patriots conseguiu pegar aí, e ele tem desenvolvido bem, ele deu trabalho pro left tackle titular dos Giants nesse último jogo, e tem aparecido bastante. Eu acho que vai ser um jogador importante ali na rotação dos ends e talvez até do linebacker. Eu acho que a nossa principal a nossa força aí é essa rotação, que pelo jeito a gente vai conseguir rodar, não vai ser igual aquela temporada que o Ninkovich e o Chandler Jones jogaram 90% dos snaps, cansaram pra caramba. A gente vai rodar e a gente vai ter sempre jogador importante e com qualidade em campo. Nos linebackers nós vamos com 6. Jared Mayo, Eric Martin, que foi muito legal de ter feito, jogou bem os últimos jogos. O Dante Hightower, o Jonathan Freeney, que também conseguiu cavar um buraco aí um espaço para ele. O Rufus Johnson e o James Collin. Que legal, acho que junto com o Harper, Sidney, o Rufus Johnson é outro jogador que foi muito legal de acompanhar o crescimento dele nessa etapa aí desse um mês de trabalho, né?
Exatamente, você falou bem. Eu me peguei durante essa pré-temporada torcendo muito para que o Chris Harper e o Rufus Johnson chegassem no roster final, porque eles se dedicaram muito, eles jogaram muito bem. Johnson, ele é impressionante, uma das características dele é que ele tem um braço muito comprido para o tamanho dele, assim, e isso facilita, né? O tackle que está tentando bloquear ele tem dificuldade de chegar no corpo dele porque ele consegue se livrar do cara com esses braços aí. E ele pressionou muito bem os quarterbacks, ele foi muito bem... principalmente do lado esquerdo da linha defensiva, e vamos ver, ele vai entrar nessa rotação aí, né, para dar um tempo de descanso também ao Jones e ao Ninkovich aí, tanto como outside linebacker como defensive end. Tá bem interessante essa linha aí. Tanto que uma coisa que eu quero lembrar é que assim, o de dentro do campo dessa semana a gente mostrou o trabalho dele, e ali ele não tá alinhado nem como DE. Ele tá alinhado como no meio da linha de defesa. Só que ele foi, nesse 53, ele foi marcado como linebacker. Então é mais um desses caras que a gente sabe que vai poder jogar em linebacker, vai poder jogar como DE, até se precisar no meio ele já mostrou que ele joga. É o típico jogador que o Belichick ama, aquele cara que faz de tudo, que consegue entrar no que for preciso. E que legal o Rufus Johnson ter ficado nesses 53 finais. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum. It's good. Hora da secundária, minha gente. Ah, meu Deus do céu, gente. Como é que nós vamos de 4 cornerbacks? Eu não tô entendendo até agora. São 6 safeties e 4 cornerbacks. Os cornerbacks são Malcolm Butler, Bradley Fletcher, Logan Ryan e Terrell Brown. Ficaram os melhores, mas ao que parece são poucos, né, Sidney? Exatamente, ficaram os melhores, mas tinha vaguinha, na minha opinião, pro Robert McClain, entre os que passaram essa pré-temporada com a gente. Eu acho muito pouco, o exemplo do que a gente falou para wide receiver. Eu acho que a gente começa a temporada com esses 4, mas provavelmente não vai se limitar a isso, porque é muito arriscado. Se você considerar, por exemplo, que a maioria dos ataques da NFL hoje prioriza o passe, então você vai ter que ter um cornerback em cada lado e mais um no slot. Então a gente só tem um reserva. Butler de um lado, Terrell Brown, tudo indica do outro, Bradley Fletcher ou Logan Ryan no slot, e só tem um para caso de contusão ou qualquer outro problema. Então é muito arriscado. Por mais que você considere que o Devin McCourty jogue de cornerback também, eu acho que ele não vai ser utilizado aí. Eu acho que esse não vai ser o nosso grupo definitivo. Eu espero que esse não seja o nosso grupo definitivo de cornerbacks. É mais esperado do que achado. No safeties, nós vamos de 6 safeties. São eles: Patrick Chung, Tavon Wilson, Durden Harmon, Devin McCourty, Jordan Richards e o Nate Ebner, que foi um dos caras que a gente errou, por exemplo, nos nossos 53 primeiros lá, que a gente achou que o Darryl Roberts ia entrar, mas como todo mundo sabe, ele perdeu a temporada que machucou o pulso. Durante, eu acho, por exemplo, o Tavon Wilson é um cara que poderia ter saído no lugar do McClain pra ter um cornerback a mais, né, cara? Também acho que o McClain teve um desempenho um pouco melhor. O Wilson, ele entrou como uma promessa, mas por enquanto ficou só na promessa. Mas eu não lembro acho que foi no terceiro jogo que a gente jogou com 4 safeties, né? O Belichick tá testando umas coisas diferentes aí para tentar suprir essa deficiência dos corners, usando umas formações meio não ortodoxas com safeties. Nesse de dentro do campo que a gente fala do Rufus Johnson, a gente vê o problema na secundária. E o próprio Tavon Wilson tava como cornerback marcando. Só que deu pra ver que ele, junto com o Nate Ebner não fizeram nada, ficaram vendo a jogada. Um não pula, o outro não dá a porrada. Não dá pra entender, cara. O McClain, por mais que não tava incrível, era um cornerback a mais. Isso não deu pra entender mesmo, essa secundária. A gente falou alguns episódios atrás que a gente não tava tão preocupado mais com a secundária, mas com essa formação aí de 4 cornerbacks só, 6 safes com o Tavon Wilson no meio, eu acho um problema meio complicado. Acho que a gente pode ter problema sério nisso. E vamos ver o que vai dar, cara. Só resta a gente esperar pra ver o que vai dar. E esse tanto de gente aí de DL vai ter que fazer. Eles vão ter que salvar, cara. Já que a gente tá levando tanto DL pra levar 4 cornerbacks só, eles vão ter que pegar o quarterback, né? Eu acho que a secundária lembra um pouco 2011 ali, que a gente ficou desfalcado, né? E a gente viu o que aconteceu. Chegou nos playoffs, não deu conta. Você consegue jogar, tentar fazer umas manobras e ganhar fazendo mais pontos do que sofrendo durante a temporada, mas nos playoffs ficam os melhores, e aí são os melhores quarterbacks e eles destroem essa secundária. Aí pra fechar esse grupo de jogadores, a gente entra aí
no time especial, kickers, punters e long snappers, que a gente tem um de cada. Stephen Gostkowski, não tenho o que falar, é perfeito, como a gente comentou ali no começo do programa, não precisa falar muito do Gostkowski. Ryan Allen é um cara que vem se mostrando bem todo ano. Ele entrou no lugar do Zlatan Mesco, que todo mundo adorava, e todo mundo ficou meio triste quando o Mesco saiu, mas o Allen conseguiu assumir o lugar dele ganhando menos dinheiro, então ele faz o papel dele. Joe Cardona, como a gente conversou também, tá fazendo o papel porque ninguém lembra dele, e esse é o papel dele mesmo. Aí, vamos pros machucados e reservas dos reservas. Reserve PUP. A gente tem Brandon LaFell, o receiver, Dane Fletcher, o linebacker, e o Chris Jones, o defensive tackle. Esses três aí estão nesse limbo aí de volta, não volta, depende se está machucado ou não. Agora, senhores, eu quero reclamar desse practice squad. São 10 jogadores, e eu vou falar eles. Um safety, o King, um DL, que é o Dixon, um linebacker, que é o Fleming, um tight end, que é o Cleveland, um receiver, que é o Tompkins, um OL, que é o Barker, um corner, que é o Swanson, outro OL, que é o Clausel, outro receiver, que é o Palmer, e outro defensive tackle, que é o Staten. Me explica uma coisa, gente. Como é que nós vamos com 10 DLs? Tudo bem, tinha talento pra caramba ali, não dava pra cortar porque o cara é bom pra caramba, tinha que ficar, eu entendo. Mas como é que você tem 10 DLs e no practice squad você faz quase metade dele feito de front seven e só leva 4 corners pro 53? Esse practice squad tinha que estar cheio de safety, de cornerback aí, gente. Me explica, Sidney, isso. Eu sei que você não vai conseguir mais tempo. Eu não vou conseguir explicar, mas eu vou tentar. Eu acho que o practice squad é mais uma questão também de não só a posição, mas de você manter lá o melhor jogador que você puder manter e que não é um jogador que foi bem ao ponto de você gastar uma vaga entre os 53 com ele. Então são aqueles jogadores que você sabe que infelizmente não cabem no 53, mas que você quer dar um jeitinho de segurar pelo menos mais um ano, porque de um ano pro outro tem jogador que não renova contrato, tem jogador que sai, que se machuca, vira free agent e tal. Então eu acho que o practice squad é uma coisa que muda muito durante a temporada. Então, eu acho que eles não planejaram as posições do practice squad. Eu quero 2 DL, eu quero 3 wide receiver. Eu acho que eles pegaram os melhores jogadores que na visão deles, eles tinham à disposição ali. Mas mesmo assim, é estranho, né, cara? Você tem tight end aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Por que por mais um tight end aí? Por favor, enche de corner, cara. Tá meio estranho essa secundária só com 4 e não tem ninguém no practice squad. Tá muito esquisito, cara. Esse ano, não sei o que o Belichick vai inventar, não. O Swanson ainda foi bem. Um corner, o único corner que tá aí no practice squad, e ele até que foi bem, a gente até imaginou que ele poderia ficar nesse 53, então ele ainda salva. Agora o resto, cara, ainda colocasse receiver também que a gente precisa, mas tight end, DL, não precisa. Eu tô muito bravo com esse practice squad, gente. 50-yard field goal attempt by Stephen Gostkowski. Ho-hum, it's good. Bom, vamos virar a página e vamos entrar definitivamente em 2015. Primeiro jogo, Steelers, quinta-feira, Gillette Stadium, gente. Agora não tem mais como. Agora começa a nossa defesa desse título e rumo ao Super Bowl 50. Seja lá como nós vamos chegar nesse Super Bowl 50. Já a primeira coisa que a gente pega é um Steelers bem baleado, né, Cid? Eles estão sem algumas peças muito importantes do ataque deles. Eles estão sem o Le'Veon Bell, running back, que é dos melhores running backs da NFL, fez uma temporada fantástica ano passado. Eles estão sem o wide receiver Martavis Bryant, que é o segundo wide receiver atrás do Antonio Brown, e eles estão sem o center titular, o Marquise Ponce, que é um dos melhores centers da liga. Então é um ataque que vem bem desfalcado realmente. A gente está aqui especulando como é que vai ser a nossa defesa, se eles vão ter condição de jogar em alto nível. Eu diria que a defesa tem meio que uma obrigação de jogar bem esse jogo, porque o Steelers está sem algumas das principais peças. Acho que você não pode deixar eles ganharem desse jogo lançando para o Antonio Brown, que ele está meio que isolado nesse ataque para abertura, né? Colocar uma atenção especial ali no Antonio Brown e forçar o Big Ben a ganhar da gente lançando para outros caras aí menos importantes. E assim, por não ter o center, que é a base aí da linha, acho que o front seven agora tem que aparecer mesmo.
principalmente por esse meio aí, com o Weasley, com o Brown, com o Brent, com o Siliga. Esse cara tem que forçar o meio, porque tem que atrapalhar, quebrar essa OL pelo meio ali, pra gente conseguir entrar pelos cantos também. Acho que chegar no Big Ben é de grande importância. E é bem isso que você falou. Travar o receiver 1 deles, provavelmente com o Butler, e aí até ele procurar um outro cara, a gente chega com esse front seven bem rápido e para ele. Basicamente vai ter que ser desse jeito. Tem que parar o jogo corrido também, de qualquer jeito, porque eles vão, por mais que não tenha o Le'Veon Bell, eles vão tentar pela falta para balancear um pouco esse jogo aéreo. E do outro lado, Durante, a gente tem uma defesa que a gente vai enfrentar, que foi a sexta melhor contra o jogo terrestre. Então, provavelmente a gente não vai conseguir correr. A gente já tem uma OL que não consegue correr direito. Tem esse problema do Stork. Vai ter que ser no passe mesmo, né, cara? A secundária deles não tá muito melhor que a nossa, né? O Polamalu se aposentou, o Ike Taylor se aposentou, eles perderam feio do Panthers na pré-temporada, então eles não estão numa situação muito melhor que a nossa, não. Então eu acho que é uma chance pro Brady encaixar bem o jogo dele contra essa secundária quebrada dos Steelers. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Acho que o jogo corrido a gente já não tem o Blount mesmo, como a gente falou, a OL não é boa. Eles, por mais que a defesa não seja incrível, mas o ano passado contra o jogo terrestre foi bem, então é lançar pro Chandler, pro Gronk, pro Amendola, pro Edelman, seja para quem for, e tentar ganhar esse jogo onde a gente é melhor no passe e no jogo aéreo. Inclusive, um dos jogos bons do Dobson foi contra o Steelers, acho que ano retrasado, ano passado? 2013. Tá na hora de fazer mais um. Então é isso, galera. Estamos prontos para os Steelers. Na quinta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ser um jogo bem parelho. Ninguém vai se destacar muito, mas óbvio que estamos esperando uma vitória. A gente precisa muito dessa vitória. Um recado legal que a gente vai tentar fazer, meio que inédito aí, a gente vai tentar, vamos estar na quinta-feira antes do jogo ao vivo, transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Vou estar lá ao vivo conversando com a galera, falando sobre os jogadores, o que a gente espera, sobre o banner que vai ser colocado no Gillette Stadium. A gente ainda vai confirmar o horário, vamos pôr aí no Facebook, no Twitter para todo mundo, mas eu vou estar ao vivo lá, então quem quiser participar, mandar uma pergunta, mandar comentário, é facinho, eu vou passar o link. Só entrar no nosso canal do YouTube que vai dar para acompanhar lá. Então, vamos para quinta-feira, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Durante, obrigado pela participação dessa vez. Quando quiser, só aparecer. Eu que agradeço, como sempre, a oportunidade de estar aqui com vocês conversando do Patriots, que a gente tanto gosta. E é isso aí, cara. Para cima dos Steelers, vamos levantar esse banner e ainda bem que o Brady tá lá para jogar. Porra, nem me fale. Sidney, mais uma e agora é pra valer. Vamos lá, primeiro jogo, todo mundo na expectativa, ninguém vai conseguir trabalhar essa semana. E nesse primeiro jogo, esqueçam em jogar bonito, fazer muito ponto, o negócio é sair com a vitória. Pode ser 12-9 com só field goal, mas o importante é sair 1-0 ali pra dar a largada bem na temporada. Hein? Então beleza, um abraço, cara. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the